galera, estamos aí mais um podcast agora com um convidado. Prazer, cara. Prazer, é uma honra estar aqui falando com o Léo, falando com vocês. Eu sou o Guilherme Esper, sou treinador de desenvolvimento humano, sou de Ribeirão Preto e estou aqui no Barretão, terra do peão, nesse calor gostosinho, para estar conversando um pouco e acrescentando no podcast, no YouTube, em qualquer lugar que você puder estar vendo a gente, conversando com a gente, para levar alguma informação que seja válido para você. E assim, você vê esse cara aqui, ó, ele tá fortinho, ele fica assim, tá pegando no meu braço. O Léo, sempre que pode, ele tenta dar uma alisada aqui, uma alisada ali. Cuidado, enquanto estiver só no braço, tá bom, né? Tá não pode bom, descer mais. E assim, você não sabe, mas ele já foi. Fala o tamanho que você era pros caras aí. Eu tenho uma história no emagrecimento, até um tanto quanto interessante. Eu falo gordinho porque eu tenho que valorizar, né? Eu era fofinho, mas eu fui bem gordão, né? Eu já pesei quase 130 quilos, assim, bem gordão mesmo, saca? E eu tive essa transformação, Léo, foi de um jeito doloroso, vamos dizer assim, foi na raça, por um longo período. Então, por muito tempo eu emagrecia, engordava, engordava. Como todo mundo. Como todo mundo. A maioria das pessoas passam por isso, por essa emagrece, engorda e não consegue ter a consistência. E muitas pessoas fazem aquela dieta do milagre, dieta da lua, dieta do sol, até conseguem um objetivo, né? Para um casamento, para um Réveillon. Perde 5 quilos, mas depois ganha 10. É projeto Réveillon, aí fica lá sem comer um mês, perde 5 quilos, depois ganha tudo de volta. E muitas vezes eu fiz isso também, né? Muito influenciado por blogueiros, por revista, por qualquer coisa, por opinião. E então eu fiz muito disso. Mas você acreditava que você conseguiria emagrecer ou você tinha dúvida em relação a isso? Eu acreditava, não, por muitas vezes eu tive alguma dúvida, porque não é fácil, só que é totalmente possível para qualquer um. Eu falo que a base do emagrecimento é a paciência e a determinação. Porque a paciência é um processo devagar, todos os dias, é comer melhor, treinar, fazer atividade física. Não acontece do dia para a noite o emagrecimento. É um passinho de cada vez. Determinação e paciência acima de tudo. Determinação e paciência. Então aí, se você tá gordinho e tá acima do peso, determinação e paciência é a palavra. Exatamente. E assim, pelo que eu me lembro, eu vi suas fotos assim, em 2011 você tava gordinho. 2011. Em 2011 eu pesava esses 130 quilos e eu comecei a namorar com a Larissa, que hoje é minha noiva. Inclusive ela é especialista. Ela é especialista em emagrecimento, ela é médica, nutróloga. E né, na época, né, ela ainda estava na faculdade. Sim. E aí eu comecei a despertar o interesse em corrida, fazer uma atividade física, e ela sempre me incentivando. E aí ficou nesse vai e volta, emagrece, vai e volta por muito tempo, até 2015, 2016. E aí quando ela formou e se especializou nisso, com o método de tratamento dela, mas eu estudando a inteligência emocional, comportamento, estudando, louco, o negócio caiu na minha cabeça aqui. Caiu vivo. E eu estudando comportamento humano, alinhou o corpo. Eu falo que o corpo é um sistema, corpo, mente e alma. Os três alinhados fazem com que você tenha saúde ou deixe de ter saúde, fazem com que você tenha alta performance ou não, emagreça ou não. Então nós conseguimos isso, né? Hoje a gente trabalha dessa maneira, ela com a parte corpo e eu com a parte mental, com essa mentalidade. E eu digo pra você, Léo, que a chave do sucesso tá aí, esse alinhamento entre corpo, mente e alma. Eu digo que não tem nada que gere mais resultado do que esse alinhamento nessas três hemisferas. Assim, massa pra caraca. Eu acredito muito nisso. E, inclusive, uma das perguntas que eu tinha pra te fazer em relação a isso é que assim, a gente fala, emagrecer, não sei o quê, mas assim, se você tá acima do peso é resultado. Sim, é resultado. Até eu ministro um treinamento chamado autorresponsabilidade. Por que as pessoas são gordas? É o que eu gostaria de entender. Existem inúmeros fatores para alguém ser gordo. Tem a genética, pode ser inúmeros fatores de doenças, mas está muito ligado ao emocional. Pessoas comem pelo emocional. Se briga com o namorado, vou comer um chocolatinho. Se trabalha muito, rola um happy hour hoje. Se acontece alguma coisa, tem essa tendência a descontar o emocional no alimento. Na alimentação. Porque a alimentação é uma fonte rápida de prazer no cérebro, libera dopamina, que é o hormônio do prazer, né? Então aquele momento que coloca a comida na boca já gera a sensação de prazer. Um prazer. O prazer é imediato. Então as pessoas começam a ligar o comportamento e o sentimento da tristeza com essa fonte de prazer, da pizza, do chocolate, e começa a virar um hábito.
E aí, nesse momento, eu entro com a nova formação de hábitos e a formação de novas crenças. Muitas pessoas, as crenças são formadas, na maioria das vezes, do 0 aos 12 anos. E nessa fase, né, de criança, pode ter acontecido rejeição, abandono, muitas mulheres que foram abusadas nessa fase da infância, elas, por exemplo, projetam, o subconsciente faz com que elas fiquem sempre acima do peso, porque o subconsciente é como se ele apitasse ali. Se eu ficar bonita, gostosona, as pessoas vão me desejar na rua. Então, uma forma de se proteger é ficando acima do peso. Não que, por mais que a pessoa tente emagrecer, que ela tente ficar cada vez mais magra, só que ela nunca consegue, porque o inconsciente dela, o subconsciente, toda hora fica trazendo para trás. Isso não é visível assim na cabeça da pessoa, a pessoa nem percebe. É algo muito tá dentro dela, tá realmente enraizado. Sim. Eu tenho clientes, né, no processo de coaching, que todo o salário que uma cliente ganhava, ela ia direto no mercado e comprava tudo em chocolate, doce, tudo quanto é porcaria. E conversando com ela, e nas sessões de coaching, eu fui entender o que acontecia. Na infância, ela passou por privação. Ela não tinha dinheiro para comer, né? Não tinha dinheiro na escola. E os amiguinhos comiam coxinha, Coca-Cola, comia as paradinhas. E ela passava vontade. Então ela agora na fase adulta, quando ela recebe a grana, aquela criança interior fala assim, puta, eu preciso matar esse desejo de doce, de comer. E ela não conseguia emagrecer por isso. E interessante disso que dá pra fazer uma conexão com outro assunto, que a gente fala muito de dinheiro no meu podcast, esse tipo de coisa, e você vê que muita gente gasta dinheiro para ter esse prazer momentâneo também. Exato. Então, ela gastava dinheiro para comer, então das duas formas ela estava tendo prazer, às vezes gastando dinheiro e também tendo uma alimentação assim. Porque o dinheiro está fortemente ligado às emoções. Sim. Quem também tem essas emoções mais frágeis entra nesse ciclo vicioso de gastar dinheiro, porque é uma fonte de prazer também estar comprando coisas. Tem gente que compra um monte de roupa, um monte de coisa para tentar se provar. E assim, eu queria até te fazer uma pergunta antes de começar a perguntar mais sobre o Gui Esper. É porque eu escuto muita gente que é mais gordinha falar, é tireoide, umas coisinhas assim. Existem casos de tireoide, de inúmeras doenças que fazem ossos largos, que dificultam o emagrecimento. Só que a base realmente do emagrecimento é comer menos calorias, né, do que você consome, do que gasta. Por exemplo, a Larissa, minha noiva, ela é especialista em emagrecimento. Muitas vezes também ela chegava num ponto e depois voltava a engordar. Ela trabalha muito, tem um monte de coisa. Só que ela nunca tinha parado para realmente fazer o protocolo, seguir certinho, fazer um trabalho tanto emocional quanto físico, academia. Então tinha alguns distúrbios hormonais ali que precisavam ser ajustados. Ajustou o emocional, atividade física com alimentação, tudo flui de uma maneira fácil, tranquila. Massa pra caramba. E assim, agora eu queria saber sobre o Gui Esper, assim, porque a gente falou um pouco lá em 2011, você era gordinho e tal, mas antes da gente gravar, você já tinha me contado que você tinha onda de querer comprar carro para se mostrar, você tinha uma determinada insegurança. E assim, eu imagino que às vezes tem pessoas que nos assistem que vai ter insegurança, vai ter essas coisas. Com certeza. E o que você recomenda baseado na sua história para pessoas que às vezes comem e tem toda essa relação de insegurança? Eu vou contar um breve pedaço da minha história e vou falando um pouco de teoria também junto para contextualizar, né? Eu e minha mãe, nós tivemos por muitas vezes uma relação muito conturbada. Minha mãe sempre foi muito autoritária, muito brava. O meu pai é um cara excepcional, eu digo que é Jesus Cristo e meu pai que eu devo a honra e a satisfação de estar na terra pelos dois. E meu pai, só que ele sempre trabalhou muito e trabalha até hoje. Então eu sempre fui muito sozinho, eu sou filho único. Então eu sempre fui muito sozinho, não tive muitos amigos, porque minha mãe me prendia bastante, sabe? Me cobrava muito na escola, então eu não tive muitos amigos. E chegou um determinado momento que eu comecei a engordar, né? E nessa fase aí, 2011, né, que eu tava gordo, eu era inseguro, não falava, não fazia palestra, não estaria gravando esse vídeo, não tinha rede social, não fazia nada disso. E como eu era gordo, acima do peso, não me posicionava, não dava a minha opinião, eu tinha vergonha de estar
me expondo e falando a minha opinião, falando da minha vida. Então, para ser aceito, para eu me sentir bem perto dos outros, eu sempre estava com um carro novo, estava com roupas novas, roupas de marca, tentando me afirmar de alguma maneira com o meu ter, né? Eu digo que existe uma pirâmide do indivíduo, que a base é o ser, né? Que é a identidade da pessoa. No meio é o fazer, é a capacidade. E em cima é ter, é o merecimento. Então a minha pirâmide ela estava invertida. Era como se quase 90% da minha pirâmide era o ter. Eu aparecia sempre com carro, com roupas, com as melhores coisas, porque eu não tinha a minha identidade. Eu não me via como uma pessoa bacana, como uma pessoa bonita, como uma pessoa próspera, uma pessoa legal, por exemplo. Ele precisava se provar. Eu precisava provar para mim e para todo mundo. Então muitas vezes eu comprava amizades, por exemplo. Não tinha tantos amigos, eu falava, vamos num bar, vamos fazer tal coisa, eu pago para você e tal, não sei. Porque era uma forma, se eu tô pagando para a pessoa, é uma forma dela estar perto de mim. Certo. Então muitas vezes eu fazia isso, eu pagava a conta da galera para ter esse pessoal perto de mim, porque eu não confiava em mim mesmo. Que tinha pessoas que iam gostar do jeito que você é. Do jeito que eu era, do jeito que eu sou hoje. E depois de tudo isso, né, comecei a entender. E ao longo desse período, né, aí eu comecei a emagrecer, contando ali, continuando a história ali de 2015, comecei a emagrecer, 2017 eu já tinha passado a ficar mais forte. Só que 2018 foi a fase mais forte, que meu corpo estava mais sarado possível. Só que foi a fase que eu tive depressão. O meu corpo estava parecendo uma máquina, um cavalo de corrida. Só que a minha cabeça estava totalmente desregulada. Eu estava completamente... Eu não conseguia me enxergar. Eu levantava da cama, ia pra academia de manhã, voltava, dormia, passava os dias no Netflix, nem sabia o que eu estava assistindo. Simplesmente vendo os filmes rodar, sabe assim, para passar o tempo. Treinava de novo, voltava e dormia. Porque eu me olhava no espelho, por mais que eu tivesse forte, eu mesmo assim não me achava merecedor de estar forte, de estar ganhando um dinheiro, de estar fazendo as coisas. Porque realmente a minha autoimagem ainda, a minha pirâmide ainda estava desregulada. Ele não se via bem sucedido. Eu não me via bem sucedido e não me via merecedor de ter uma grana, de estar com um corpo legal. E foi onde eu afundei mesmo, fui no fundo do poço da depressão. E nesse fundo do poço eu acho muito legal. É no fundo do poço, quando não tem mais para onde cavar, não tem mais o que fazer, que ou pede ajuda ou morre. E foi ali que eu pedi ajuda para Larissa, para o meu pai, e foi onde eu fui atrás da inteligência emocional e estudar comportamento humano, para descobrir o porquê que era a fase que eu estava mais bonito, mais forte, que eu estava ganhando mais grana e estava mais depressivo. Eu não conseguia fazer, a matemática não fechava, sabe? Certo. E aí eu fui entender tudo isso, por que isso estava acontecendo comigo. Aí tem gente que vai falar, isso é problema de playboy, não sei o que tinha grana e tal. Mas pode até ser, mas eu te digo, quando a depressão pega e bate na bunda, você pode ter... 1 milhão na conta, 10 milhões, 100 milhões. Ninguém entende, que não tem como entender, isso pode acontecer com muita gente. Só que só sai disso quando realmente chega no fundo do poço e tem alguém para te estender a mão e quando pede essa ajuda. Você aceita a ajuda, né? Exatamente. Você aceita que você precisa, né? Porque ele coloca a arrogância no bolso, joga fora a prepotência e a humildade. A capa da humildade ele é vestida e fala, eu preciso de ajuda, porque sozinho tô fudido, eu preciso de alguém para me ajudar. E aí tem que ter alguém realmente que confia, que acredita e te puxa, que sai desse fundo do poço. E assim, você falando que você foi atrás de inteligência emocional, essas coisas, e aí onde encaixa o mindset magro, que é o assunto que a gente tá falando? Pra quem não sabe, esse cara aqui, já que ele conseguiu emagrecer, ele entendeu todo esse comportamento, ele tá estudando isso faz muitos anos. Desde 2017, da fase da depressão, tô aprofundando cada vez mais nisso. E agora ele tem um projeto aí que a gente tá chamando de Mindset Magro. É a primeira vez que nós estamos falando isso frente às câmeras, é um projeto que ainda vai ser lançado, logo vai estar aí. É um mindset, porque tudo eu entendi, que por mais que se eu colocar, se um nutricionista, um médico colocar na sua frente que talvez está passando tá com a barriguinha um pouquinho a mais do que você gostaria, tá meio gordinho, aí um nutricionista vai, um médico coloca o prato na sua frente, batata doce, frango, a salada, você come um dia, come o outro, depois fala, não quero mais isso, e aí para de comer. Aí seus amigos estão indo pro bar, estão comendo pizza, estão saindo, você até segura a onda uma sexta-feira, outra, aí depois fala, pô, eu quero estar com meus amigos, eu quero passear, eu quero me divertir. E aí entra o mindset magro.
Eu não obrigo ninguém a fazer dieta, a fazer atividade física. Pelo contrário, cada um tem o direito das suas escolhas, mas saber balancear. O que é mais importante? Se tá gordinho e tá acima do peso, legal, tem que ter amigo, tem que passear, tem que fazer o que gosta. Só que a saúde também é importante. Sim. Porque sem a saúde, você não vai conseguir ter os amigos e passear, fazer viagem. Então eu mostro essa realidade, como conciliar a saúde com os prazeres da vida, isso balancear. E de forma prática, assim, vamos pensar na mentalidade. Então, mindset é mentalidade, para quem não sabe. Assim, como que é a mentalidade de alguém que tá gordo e não vai sair dessa posição, assim? Tenta espelhar um pouquinho. Primeiro, quem tá acima do peso, quem tá gordo, quem tá obeso, independente do grau de gordura ou de obesidade, os hábitos são formados desde criança. Você tem os seus hábitos, eu tenho os meus. Primeiramente é ajustar o porquê que você come naquele determinado momento, alinhar. Comer por razão e comer por emoção. Igual eu falei, se tá triste, come isso, come aquilo. É pegar esses gatilhos, trocar. Quando tá triste é sempre um chocolate. Então vamos trocar a fonte de prazer. Talvez é um videogame, talvez é jogar bola, escutar uma música, namorar. E aí conseguir alinhar isso. Segundo, ajustar, fazer realmente uma agenda, colocar produtividade na sua vida. Porque aquele tempo que fica preguiçoso no sofá, vendo Netflix, esse tempo poderia estar lendo um livro que te acrescenta na vida profissional, social, na saúde, em todos os momentos. Poderia estar lendo um livro, poderia estar fazendo uma atividade física, poderia estar fazendo qualquer coisa para acrescentar. Eu trabalho não só na parte do emagrecimento, mas no geral para a pessoa entender que ela está nessa terra não simplesmente para comer porcaria, trabalhar, pagar as contas, deitar e dormir. Bravo. A vida não é isso. A vida está aqui para desfrutar, para comer bem, comer o que gosta, ter amigos, namorar, passear, brincar com o cachorro, rolar com os filhos. Não é simplesmente nascer, crescer, trabalhar, pagar conta e morrer. A vida não é isso. Tem todo um contexto geral para ser feliz por trás disso. Então eu mostro para as pessoas qual é a realidade, o porquê de cada coisa, e as coisas vão se encaixando e fazendo sentido, trocando hábitos ruins por hábitos positivos. E assim, galera, eu vou fazer as últimas perguntas para ele. Se você quiser ter mais sobre esse assunto de emagrecimento, o cara é especialista nisso. Você vai lá no Instagram dele, Guilherme Esper. Meu Instagram é Guilherme Esper. Fica à vontade para perguntar, mandar mensagem, conversar comigo. Tô totalmente à disposição, fica à vontade. E me segue lá, hein? Agora as últimas perguntas. Que livro você recomenda, assim, um conteúdo que você recomenda para essa galera aí? Um dos melhores livros que eu li vou citar dois, para mim, que são os dois melhores que eu li. O Poder do Hábito, que é um amarelo bem grossão, vai mudar totalmente a visão de hábito e como criar novos hábitos, né? Trocar hábitos ruins por positivos, que é muito difícil essa troca de hábitos. E lá tem sobre gatilhos, sobre como fazer toda essa troca. Eu trabalho muito em cima desse livro. E também o Poder do Subconsciente, a autossugestão. Tudo que você faz como sugestão e você fala para você mesmo, pro seu subconsciente, aquilo torna-se realidade. Sim. Você é autor do seu sucesso e do seu fracasso. Você pode... Você fala que você consegue ou que não consegue. O que você colocar como verdade, torna-se verdade. Se eu começar a falar que essa camisa é vermelha e começar a falar, fechar o olho e visualizar, no meu cérebro, na minha cabeça, ela passa a ser vermelha. Agora, sim, esses conselhos são muito bons. Inclusive, eu recomendo esses livros. Eu também Olha, esse muito bom. O último conselho aí para quem tá perdido na vida, não sabe o que fazer, assim, a gente não falou muito sobre dinheiro nesse vídeo, mas um conselho para molecada aí, jovem e tal. Cara, hoje o mundo tá na internet, né? Eu tenho aprendido muito com o Léo sobre internet, sobre esse mundo digital. Eu vim do analógico, né? Eu tenho 33 anos, vim do offline. Se eu fosse voltar 10 anos atrás, ter mergulhado na internet desde 10 anos atrás e realmente aprender um pouco das coisas, um pouco de tudo e ver o que eu gosto. E focar naquilo que eu gosto, estudar e praticar, porque de nada adianta, talvez você está estudando 12 profissões da internet ou do mundo, está criando uma obesidade cerebral e não está colocando nada em prática. Caraca, que massa. Então eu escutei um amigo meu, Gui Lopes, falando a metáfora de um barquinho. De um lado é o conhecimento,
do outro lado é a prática. Se você ficar remando só o lado do conhecimento, o seu barquinho vai girar, vai girar, vai girar. Se você remar o conhecimento, coloque em prática. Assim você anda para frente. Equilíbrio entre o conhecimento e prática. É isso que eu falo. Escolhe o que você quer, mira no alvo e mete o pau. E essa é a parada, então. Você tá perdido, sai experimentando tudo, Experimenta, sai conhecendo. raso, o que gostou, aprofunda. Não adianta ficar no que não gosta, perder tempo enchendo a cabeça de porcaria. Aprovação também, não fica querendo. Exatamente. Tamo juntos, segue ele lá no Instagram. Valeu, me Valeu segue, pelo fica à conteúdo. vontade. Quem pode seguir o Léo também, viu, gente? Ele é enjoado, mas é gente boa. Tamo junto. Valeu, obrigadão.